Então, vamos lá. Então, eu gostaria de começar aqui com um pensamento, com uma frase do reverendo Dr. Samya Moon, que ele fala o seguinte, no livro A Família Ideal e o Reino de... A Família Ideal e o Reino Ideal, né? Esse livro aqui, Família Abençoada, desculpa. Família Abençoada, né? E o Reino Ideal. O reverendo Christian que falou isso aqui na última reunião. Vou começar com essa frase, porque é muito importante, que o reverendo Samya Moon fala o seguinte: se vocês iniciarem uma campanha para manter o sexo absoluto, um casal absoluto surgirá automaticamente. Palavras como sexo livre, homossexualismo e lesbianismo desaparecerão naturalmente. Então, isso que nós temos que fazer, né? Fazer uma campanha para manter o sexo absoluto, certo? Para que todas esses idealismos, né, possam ser vistos de outra forma, possam ser vistos com um olhar mais crítico, as pessoas possam ver o que realmente acontece depois, né, de passarem por toda essa confusão, né, quais são as consequências. E isso vai gerar, né, a campanha para manter o sexo absoluto vai gerar casais que vão manter aí o sexo absoluto. Isso vai surgir automaticamente. Então, uma outra mensagem também, que está no Cheon Song-yeon, página 414, é: por que nos casamos? Para podermos nos assemelhar a Deus. Então, Deus existe como um ser unificado que contém as características duais de masculinidade e feminilidade, e como o homem e a mulher representam as características divididas de Deus, tem que se unir num só e tornarem-se como uma semente para voltar à posição original de Deus. Então, nós não refletimos a Deus, nós não somos a imagem de Deus sozinhos, né? Nós somos a imagem de Deus como um casal. Então, como um casal unido em amor verdadeiro, é que nós podemos refletir a vontade de Deus. E isso faz parte da nossa responsabilidade, do crescer, multiplicar, dominar. Faz parte da nossa responsabilidade como ser humano, como filho de Deus, né, estarmos ligados a Deus em amor verdadeiro, mas não só nós sozinhos, mas como uma família. E toda essa ideologia que realmente assim é muito enfatizada, principalmente pela esquerda, ela nos impede de atingir, de cumprir com a responsabilidade. Então, tenta nos impedir de cumprir com a responsabilidade. Então, eu vou começar aqui a falar então sobre um dos principais teóricos da ideologia de gênero. Na semana passada, né, eu falei aí sobre o Kinsey, ele é considerado o pai da revolução sexual, que mostrou, né, através da escala de Kinsey, de acordo com ele, né, metade da população americana já teve alguma experiência homossexual, mas nós vimos que esses estudos foram realizados de uma maneira muito como é que eu posso falar assim? Não tenta falar muito mal feita, né? Porque as pessoas que ele entrevistou não refletem realmente um americano comum, porque mais de 50% das pessoas entrevistadas, dos 2.500 pessoas entrevistadas, das 2.000, né, pessoas, mais de 50% estavam na cadeia. Eram pessoas que já tinham um passado aí violento, um passado mais complicado, então não necessariamente pode ser visto como um americano comum, né? Jusceia, Oi. Eu diria que foi uma pesquisa tendenciosa. Tendenciosa, é isso mesmo, essa palavra que eu estava procurando. Obrigada, Silvaldo. Sim, com o objetivo de mostrar algo que ele queria mostrar, né? Bom, então vamos ao próximo. Ele é o Dr. John Money. Ele nasceu na Nova Zelândia, mas a carreira dele ocorreu nos Estados Unidos. Ele trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. E ele foi professor de pediatria e psicologia na Universidade de Johns Hopkins.
que é também onde tem o Hospital John Hopkins, que é um dos principais hospitais, principalmente onde se realizam muitas pesquisas nos Estados Unidos. Então, ele começou uma pesquisa sobre começou a estabelecer clínicas de identidade de gênero em 1965. Então, só para a gente entender, né, em 1947 saiu aí a pesquisa, o livro do Kinsey, e em 1965 começa, então, a Clínica de Identidade de Gênero. Nós temos aí um período de quase 20 anos, onde muitos filósofos, muitos muitas pessoas estudiosas, né, da antropologia, sociologia, história, trabalharam muito para que a identidade de gênero fosse aceita. Quem cria, na verdade, esse termo, identidade de gênero, é esse senhor, o John Money, tá? Ele que introduziu aí os termos identidade de gênero, papel de gênero e orientação sexual. Ele introduziu, né, esse nome, orientação sexual, que é no lugar, né, da preferência sexual, porque ele argumenta, né, que a atração não é necessariamente uma questão de livre escolha, então não é uma preferência, né, mas às vezes a pessoa não escolhe a, por qual pessoa ela se atrai, né, ela se sente atraída. Então, aí a gente vê uma questão meio arbitrária nesse tipo de pensamento, né, porque se eles falam que a pessoa ela tem uma identidade de gênero por causa do social, né? Toda a identidade de gênero é pelo histórico social, né? Não é porque ele nasce menino ou nasce menina, mas ao mesmo tempo eles querem dizer que a pessoa não escolhe por quem ele tem a qual orientação sexual ele tem, né? Então é meio estranho isso. Uma outra coisa também que ele popularizou foi o termo parafilia, que são as práticas sexuais socialmente não aceitas, como a pedofilia, o sadomasoquismo, o exibicionismo, que substituiria, né, então, a palavra e a expressão perversões sexuais. Então, antes falava perversões sexuais e depois o Giovanni, então, mudou o nome para parafilia, né, que eu falo que é a mesma coisa que a pessoa falar que está com escabiose, né? Ah, eu tô com escabiose, né? Ah, então você tá com sarna? Não, não, o médico falou que é escabiose, não é sarna, né? Tipo, a mesma coisa, né? Só passar uma maquiagem, né, para deixar mais bonito. Então, o John Money, ele escreveu vários livros, gente, vários, tá? E ele participou, assim, de muitos congressos, muitas entrevistas, e ele fez várias pesquisas com hermafroditas. Em 1972, ele apresentou ele escreveu esse livro, que é Man, Boy, Woman, Girl, quer dizer homem, homem e mulher, menino e menina. E é um livro principalmente para as universidades. E ele tenta provar, assim, biologicamente, através de alguns experimentos, que a pessoa, apesar de nascer com sexo biológico, por exemplo, sexo biológico masculino, se ele tiver uma educação, se ele tiver alguém que fale para ele, né, por exemplo, um menino, se alguém falar para ele, olha, você é uma menina, né, e tratar ele como uma menina, ensinar ele a brincar com brinquedos de menina, vestir como menina, deixar o cabelo crescer e tratar como uma menina, ele vai se tornar uma menina. Então, ele queria mostrar, né, que o gênero é algo social, histórico-social. Não é algo biológico, né, que não é algo que é natural da pessoa, mas que é ensinado. E ele fala que prova isso através de uma pesquisa que ele fez numa família, que são a família Ryman, tá? No livro ele apresenta como outro nome, mas mais tarde a gente sabe que é essa família. Então, essa é a Janet Ryman, ela teve gêmeos, dois meninos saudáveis, tá? Esse é o Brian e esse é o Bruce.
E aconteceu que aos 22 meses, quase 2 anos de idade, o Bruce, os dois, na verdade, tiveram fimose, e que é uma infecção, né, uma inflamação aí no órgão sexual, e eles passaram por um tratamento que era uma cauterização. Só que o aparelho estava com defeito, e também a pessoa que estava conduzindo essa pequena cirurgia também houve falha humana, e acabou queimando o órgão sexual do Bruce, do bebezinho Bruce. E o pênis dele caiu inteiro, né? A família ficou desesperada, ficou muito triste, né? Imagina, é uma situação assim muito triste. E os pais assistem uma entrevista desse médico, John Money, falando sobre isso, né? Que se você ensinar um menino a ser uma menina, ele vai se tornar uma menina. Então eles vão atrás dele lá no Hospital John Hopkins e ele fica assim encantado, né, com a oportunidade de ter essa experiência nas mãos, né? Ou seja, você tem aí um menino saudável, né? Dois meninos, né? Mais um com esse problema. E ele começa então a conversar com os pais e convence os pais então a fazer uma cirurgia para retirar todo o órgão sexual do Bruce e começar a tratar ele como uma menina. Então eles acabam até registrando, mudam o nome dele para Brenda e ele cresce, né, vestindo roupa de menina, sendo tratado como menina, né, e até os 10 anos de idade aí eles vão, né, ver o John Money assim, quase todo mês, ele vai acompanhando a família, e John Money, então, escreve o livro e coloca essa experiência como um grande sucesso, né? Então, é possível, está comprovado, né, através da experiência tal, que o gênero é algo social, ou seja, os meninos se tornam meninos porque são ensinados a serem meninos, as meninas se tornam meninas porque são ensinadas a serem meninas, e, portanto, isso não é natural. O natural seria você crescer, né, e não ter gênero até você decidir que gênero você quer ser. Então, acontece o seguinte, gente, isso foi, então, em 65 que ele lançou esse livro, tá? Nos anos 80, a gente passa quase mais aí 20 anos, né? No início dos anos, final dos anos 70, na verdade, o menino, esse que é o Bruce, né, que é a menina que se chama Brenda, né, que passa a se chamar Brenda, ele vem à tona, né, e resolve contar a história dele. E daí ele acha um escritor que escreve a história dele, né, como a natureza o fez, né, um menino que foi criado como menina. E nós descobrimos, então, que, na verdade, a experiência não deu certo, né? O Bruce foi criado como Brenda, mas quando chegou aí aos 13 anos, ele começou a desenvolver uma série de problemas psicológicos, depressão, ele quis se matar, né? Se cortou várias vezes. E a família então resolve contar para ele que ele na verdade era um menino, ele nasceu como menino, teve esse problema, né, nessa cirurgia, e eles foram até o médico e contaram para ele a história, então ele resolve ser menino novamente, né? E ele escolhe o nome David em homenagem a Davi, né? Que foi um vencedor que lutou contra Golias, e ele começa então a refazer, né? Porque ele estava tomando hormônios para ter seios, ele já tinha seio, então ele teve que tirar os seios e ele fez outras cirurgias para refazer os órgãos sexuais masculinos, começou a tomar hormônio masculino. Chegou na fase adulta, né? Se casou, inclusive, adotou 3 filhos, mas ele estava assim muito infeliz ainda, né? Tinha vários problemas e então ele escreve, pede para ele começa então essa campanha, né? Para realmente mostrar quem era o John Money. Ele fala em vários canais de televisão, que ele foi um experimento social que não deu certo. Ele nunca se viu como um menino,
como menina, desculpa. Ele sempre queria brincar com os meninos e ele era impedido, às vezes, de brincar com os meninos. E o pior de tudo, o John Money, ele fazia ele, por exemplo, pedia nas consultas que ele tinha com os irmãos, ele pedia para o Brian, que era o menino, simular um ato sexual com o David, né? Quando ele estava se vestindo como menina, para que pudesse se enfatizar o gênero, quem era homem, quem era mulher. Então, ele pedia, por exemplo, os pais andar nus, para eles verem quem era homem, quem era mulher. Então, tudo isso, assim, para ensinar ele a ser menina, né? E, inclusive, o John Money gravava, né, os meninos se tocando. Isso gerou, assim, uma situação, assim, muito problemática para os dois, né, para os dois irmãos. Os dois desenvolveram vários problemas psicológicos, depressão, e acabou com um suicídio, né? Primeiro, do Brian, que morreu de overdose. O pai e a mãe se suicidaram. E o próprio David, depois, mesmo quando já depois de ter se casado, né, ter adotado os filhos, a esposa quis se separar dele, se divorciar dele, que ele não conseguia trabalhar, ele tinha uma depressão o tempo todo, e ele acabou também se suicidando. Então, para a gente ver que foi uma experiência catastrófica, né, nessa família, essa questão aí de provar, né, que a ideologia de gênero é algo que realmente deveria ser considerado como biologia, né? Como ciência realmente. Por isso que a gente chama de ideologia, porque é só uma ideia, não é ciência. Mas existe uma campanha, principalmente da esquerda, né? Para inserir isso nas escolas, inserir isso na sociedade como sendo uma verdade absoluta, para realmente acabar com a família, né? Então eles falam, né? Não, mas a família não é só homem, mulher e filhos, né? E dão várias, várias razões, tal. Mas, enfim. Uma outra coisa também, gente, como eu falei no início, né? Que toda essa questão de ideologia de gênero está se agravando aí a para que a visão que a sociedade tem da pedofilia possa também mudar. Então, essa é uma citação do próprio John Money, que fala o seguinte, ele fala o seguinte, se eu visse o caso de um menino de 10 ou 11 anos, intensa e eroticamente atraído por um homem de 20 ou 30 anos, se a relação fosse totalmente recíproca e o laço emocional totalmente recíproco, então eu não poderia qualificá-lo de patológico, em modo algum. Então, como eu já falei para vocês, né, a maioria dos pensadores que defendem muito, a maioria dos teóricos, filósofos que defendem a ideologia de gênero, acabam também defendendo, né, a pedofilia, né, porque um homem de 30 anos com um menino de 10, 11 anos, isso é pedofilia. Mas o que eles falam é que a gente está privando, né, o pensamento conservador, principalmente cristão, judaico-cristão, está evitando que, né, não permite que a criança desenvolva todo o seu potencial sexual, né? O que a gente está impedindo que a criança sinta prazer sexual. Bom, então nós temos aí durante todo esse período aí dos anos 40, né, até os anos 80, uma série de psicólogos, antropólogos, várias pessoas defendendo então a ideologia de gênero, porque simplesmente a verdade não foi à tona, né? A verdade não chegou no público. A verdade é que essas teorias estão erradas.
e que os próprios experimentos que são ditos que comprovam, né, que isso é verdadeiro, são experimentos falsos. Então, nós temos a Simone de Beauvoir, né, e outros mais, que eu não vou entrar muito aqui. E nós temos casos aí, né, aqui no Brasil, por exemplo, né, de um menino que foi torturado, mutilado pelas próprias mães, que eram duas lésbicas, que queriam transformar ele numa menina. E apesar de tudo isso, nós temos aí 358 grupos e instituições de ensino que discutem gênero na área de humanas, ciências sociais aplicadas e são certificados pelo CNPq, ou seja, recebem bolsa do governo para estudar gênero. Então, a escola como instrumento do Estado, né? Nós temos hoje aí um governo federal que está tentando tirar isso do ensino público, né? O governo federal tem feito várias campanhas, assim, está trabalhando muito para tirar isso, mas é muito difícil ainda tirar isso das pautas, principalmente dos temas transversais, que são temas trabalhados nas escolas, né? E que deixa muito livre, assim, é um tempo que o professor meio que decide o que vai falar. Então, nós temos essa liberdade que é dada ao professor, acaba dando chance ao professor de ensinar, né, por exemplo, a ideologia de gênero, mesmo nas escolas particulares. Então, muitas pesquisas, né, desses grupos viram políticas públicas e depois currículo escolar. Então, nós temos aí leis, né, por exemplo, com relação ao banheiro, se a pessoa, nos Estados Unidos, por exemplo, né, é um dos problemas que está acontecendo agora, que se a pessoa, ela se identifica, um homem se identifica como mulher, pode usar o banheiro feminino, né? Então, várias situações aí que acabam, a gente acha, mas isso não é comigo, não é com a minha família, mas isso afeta a família de todo mundo, inclusive a nossa. E uma das coisas, assim, que não são explicadas, né, porque se toda essa campanha pró-ideologia de gênero é para que as pessoas se sintam livres e felizes, então, por que existe aí uma pandemia, né, uma epidemia, desculpa, uma epidemia de suicídio entre pessoas transgêneros? 41% de pessoas transgêneros tentam se matar. Então, são 10 vezes mais do que as pessoas não transgênicas. Então, por que, né, incentivar algo que leva tantas pessoas ao suicídio? E também o aumento da depressão na infância, isso já antes da pandemia, né, já preocupava aí os pediatras, o aumento da depressão na infância e na adolescência, e em muitos casos por causa da disforia de gênero, que é um problema, né, que às vezes as crianças têm no início da puberdade, que elas não se aceitam, né, não aceitam o seu órgão sexual. E isso, normalmente, quando passa a puberdade, às vezes até no meio da puberdade, já muda. Era um problema que os psicólogos tratavam na adolescência e tinha um nome, né, tem um nome, que é disforia de gênero. E era tratado, né, na adolescência, e a maioria, a grande maioria, passava a adolescência e pronto, né, se aceitava. E hoje em dia já está sendo visto assim como algo, né, ligado à ideologia de gênero, que a pessoa tem que ter liberdade, e inclusive em muitos países a liberdade de mudar de sexo durante a adolescência, de fazer cirurgia, né, durante a adolescência ou tomar hormônios durante a adolescência. Então, se uma mulher, né, ela toma hormônios durante a adolescência, provavelmente a probabilidade de ela ter filhos é mínima. Ela acaba modificando aí os seus órgãos sexuais, né, o seu aparelho reprodutor. E isso ainda não acabou, gente. Esses experimentos ainda existem. Isso aqui
eu fiquei sabendo por causa de uma postagem que o Cook Jinin fez no Facebook dele. Na semana passada ele postou isso, eu até achei interessante, porque eu estava estudando sobre, né, essas questões de ideologia de gênero, e na semana passada ele deu essa. Daí eu fui atrás e achei até essa notícia no G1 de uma descoberta que eles fizeram na Alemanha, que por 30 anos, né, foi feito um experimento em Berlim, que o governo deu órfãos a pedófilos, né, tinha mais de 1.000 órfãos em Berlim nos anos 70, dos anos 70 até o ano 2008, e eles foram colocados aos cuidados de pedófilos, e o governo sabia que eles eram pedófilos, mas com o intuito de fazer um experimento se eles seriam mais, se os pedófilos na posição de pai deixariam de ser pedófilos e se eles tratariam as crianças com mais amor, né? Como vocês devem imaginar, né? A maioria das crianças foram abusadas e hoje eles são adultos e estão mostrando a verdade ao mundo aí do que aconteceu. Então, então existem muitos filósofos, né? A Judith Butler, que é uma feminista ardente e que luta aí, tem muitas ONGs, financiada por várias fundações para expandir aí, né, essa questão da ideologia de gênero. Tem vários livros escritos, é atualmente uma das maiores teóricas. E nós temos aqui no Brasil, né? Isso aqui foi quando a Judith Butler veio para o Brasil para fazer uma série de palestras em universidades brasileiras. Nós temos esses grupos conservadores que foram para a rua na época para fazer campanha contra ela, né? Então, esses grupos conservadores na época estavam lá lutando, né? E infelizmente nós ainda não estávamos acordados para essa realidade. Então, para a gente ver, né, no nosso movimento, às vezes a gente não enxerga o que realmente está acontecendo no mundo, né? Mas Deus está trabalhando com pessoas. Deus está trabalhando com esses grupos conservadores, esses movimentos conservadores que estão aí lutando pela família. Então, eu admiro assim o trabalho do Hyun-Jin, que ele teve que começar do zero e ele está indo atrás desses movimentos conservadores que estão aí lutando pelo ideal cristão, né, de defender a família, de defender os valores cristãos, valores judaicos cristãos. Então, apesar de ter todo esse trabalho aí, né, ruim, né, toda essa coisa ruim, nós vemos aí um trabalho de Deus sendo feito na sociedade. Essa semana eu assisti aí algumas palestras do Brasil Paralelo e convido vocês aí a assistir esse especial de Natal que está muito bonito, que fala muito sobre família. É incrível, assim, como tem pessoas inspiradas hoje, né, a defender os valores, né, judaico-cristãos. Então, Deus tem trabalhado muito. E se ele não acha pessoas no nosso movimento para trabalhar, ele acha fora do nosso movimento. Ele não trabalha só com a gente, né? Ele trabalha com pessoas do mundo inteiro. E as pessoas, elas estão se inspirando, elas estão trabalhando, né? Agora é uma época aí de Natal, onde a família, acima de tudo, é um período onde que nós nos reunimos em família e a família realmente é valorizada, né? Nós damos presentes, mostramos o nosso amor através do presente, através da comida, né? Da comunhão, né? Da oração. E a família é isso, é onde nós nos encontramos. E a família, né? É família e Deus, né? Não existe nada mais importante, né? Família, Cristo, Deus. E o que o Estado de esquerda, né, o socialismo, quer fazer é exatamente isso, é tirar a família. Por quê? Porque daí ele toma o lugar da família, toma o lugar de Deus, né?
Então, nós temos que agradecer a Deus aí pela nossa família e por todos esses movimentos que estão trabalhando em defesa da família, em defesa aí dos valores da cultura judaico-cristã, que por tanto tempo defende a família. Então, agradeço a vocês, né, pela presença. Muito obrigada.